Então vamos lá, pessoal. A gente vai dar seguimento aqui, né? Ontem a gente começou a review de um torneio do PokerStars de $11 e a gente vai dar sequência aqui. Então a gente volta aqui no Dama Dama. Qual é o torneio? PokerStars $11. Torneio regular, não é Balt, tá? Vanilla. Aham. Beleza? Então, vamos lá. Dama Dama, 18 bebês. Qual linha vocês adotam aqui? Squeeze, né? Não, Squeeze não, tem 18 blind, né? GL. Eu ainda gosto do squeeze, eu ainda faço outro bebê aí. Tá, é porque o squeeze, ele vai ter dois squeeze, né? O all-in, o chove, ou o size. Ou size. Acho que é o show. Rapaz, Acho eu que tenderia no Balt a chovar, porque eles vão pagar mais. Mas no Vanilla, acho que dá pra fazer size aí ainda, né? Uhum. Porque teve o flat ali, né, mano? Acho que aquele range que fleta ali tem muito 88, 99, que eu acho que vai pagar do mesmo jeito, sabe? E a Também gente, acho. squeezando, a gente fica muito com um range muito face-up pra valor, saca? Então acho melhor chovar. Na minha linha, né? Na minha opinião. As Sim, duas. mas as duas linhas estão aqui, né? Mas Sim, vai depender do play aí. isso. Porque, tipo, Hum. tipo como o colega apresentou aí sobre o Vanilla e sobre o PKO a gente manda reto porque vai receber bem mais call do que o Vanilla. E no Vanilla, tipo, a gente tem que meio que induzir. E eu ainda diminuiria a size do squeeze. Eu faria só 6 mesmo. Porque, tipo, eu quero que ele chove. Eu não quero chover para ele foldar, entendeu? Porque no Vanilla tem a fold equity. Então eu não quero Tem. que ele folde. Porque quando eu chovo, ainda tem essa questão que ele pode optar por foldar, entendeu? E quando eu só squeeze, eu ainda tenho a chance de ele pagar e eu meter outra, caso ele não venha logo com tudo. E aquele colega ali do Small Blind aqui, o PG já foldou de novo bebê, né? Porque ele tava na mão. O Big Blind tem 14, pô, ele pode vir, mesmo a gente duvidando. Isso. Então, tipo, aqui a gente tem duas linhas, né? Que a gente vai poder fazer o squeeze aqui, size, a gente pode chovar. E a gente também, né? Caso fosse, sei lá, um torneio PKO, alguma coisa do tipo também, a gente pode. Eu prefiro com as Ais e às vezes com Rei, nem sempre com Rei, mas com Dama, Vala menos, assim, eu já prefiro. Por mais que é uma mão pré-flop de muito valor, eu prefiro proteger esse valor, tá? Então eu não quero splitar a equidade. Acredito que as duas linhas são válidas, tá? Aqui provavelmente eu fui ao in. Eu vou mais pra linha de all-in, cara, que eu não quero dar squeezes e deixar o cara pagar lá, por exemplo, com A, X lá, Uhum, e bater É o no que eu boot, né? falei, mano. E o range uhum. daquele cara é de pares, tá ligado? Lá. Vai aparecer um 99 lá, quer ver? 9988, se liga. Isso. Então, Exatamente. é, então é isso. O importante é a gente conseguir identificar as linhas, os caminhos, tá? Tô seguindo hoje sem GTO Wizard na unha, tá? Igual nós utilizamos as planilhas ontem. Então, o mais importante aqui é a gente escolher uma linha que não seja o fold e identificar qual que é a linha de melhor EV. Então, se eu ver aqui que o EV tem uma diferença ali de 0,2 mais, talvez a size seja melhor. Mas se for muito parecido o EV e tal, eu vou sempre optar pela linha do chove. O parceiro pagou com A rival. cajoteira. Então, maravilha. Foldamos. 2-2 aqui. Vocês abrem? Acho que é Não, indiferente. Eu faço o bem. Tá. Acho que é indiferente, mano. Acho que abrir ou foldar, Rapaz, acho que tudo tem a ver. Uhum. acho que daí dá pra abrir. Tá. Porque, tipo, se fosse do TG ou do TG2 ali, eu foldaria. Mas daí, MP, é IP, né? Tá. E aí Eu acho que o que que tu Cara, você toma levaria? cuidado. O que que tu levaria, ô Vitor? O que que tu levaria em consideração para tomar a decisão de abrir ou não abrir? Ou você vai sempre abrir? Vai depender da mesa, mas aí o botão e o big tá short, né? Aí dá pra abrir nesse cenário. Tá. isso. Maravilha. Eu levo em consideração a size, né? Eu tenho um stack confortável, eu posso abrir e CBtar 100% das vezes, se o vilão reage. Exatamente. Eu Uhum. posso chamar o boss flop tranquilo e tentar puxar pra essa mão aí, né? Sempre bom também olhar esses play aí, se É, eles são uma tribeteira, esse Lozoka aí, ó. Esse Esse, Next.
Esse cara aqui é. Só uma dica, só Uhum. um comentário, galera. Quando tem, por exemplo, field de 8, esses play short à frente, evita ficar abrindo esses pares, cara. Só abre o que você vai pagar, entendeu? Isso foi uma dica que o Doug Santos acabou me dando ali, que eu tava abrindo uns pares como esse, mesmo com bastante ficha, entendeu? Sim. Cara, eu gosto dessa dica do Doug, tá? A gente acaba filtrando melhor o nosso range, ficando com um range mais forte, mas eu quero que vocês, né? Eu também quero ter a percepção da mesa. Se é uma mesa tight, uma mesa que você tá abrindo, você betando e puxando, bala. Se é uma mesa onde os caras estão resistindo mais, os caras estão fletando mais, os caras estão tribetando mais, aí eu já prefiro foldar, sabe? Eu não, você já deve ter observado que eu não gosto, né, de ter um pensamento engessado em nenhuma das estratégias. A gente, tipo assim, pô, eu gosto desse pensamento, né? Pô, eu vou abrir aqui mãos que eu vou pagar mais. Cara, mas se tu tá numa mesa, quando a gente fala pagar mais, a gente tá levando em consideração que a gente tá numa mesa agressiva. Se tu tá numa mesa passiva, não vai existir a linha do pagar mais. Por quê? Porque quando tu abre, os caras só querem ver flop. Então, se tu tá numa mesa passiva, essa linha de vou abrir 5 mais porque eu quero abrir só o que eu vou pagar. Tá, esse pensamento ele vai se encaixar melhor em uma mesa agressiva. Tu tá abrindo, o cara tá tribetando. Tu tá abrindo, o cara tá... Opa, então agora eu vou começar a capar meu range, porque eu vou querer abrir mãos que eu vou pagar esses tribet aí que esses caras estão dando. Caso contrário, por isso que eu fiz a pergunta pro Vitor. A table draw, em qual mesa tu tá jogando, contra quem tu tá jogando, cara, faz total diferença para você escolher a linha. 5, 7 foldamos, rei 7 foldamos. Walker, sempre bom. Aqui, rei Vala, Small contra Big, vocês vão pro Limp. Eu não quero dar reis aí, eu dou Limp e pago reis. Uhum. Alguém... Nossa, eu acho que... Porque, visto que a gente falou, se a gente tem informação de que ele está pagando muito, eu faço o rei. Se a gente tem informação de que ele tribeta muito, aí eu vou de limpo. Nossa, velho, eu acho que essa aí é muito forte pra limpar, mano. Tipo, o rei 10 eu acho que eu dou limp call, sabe? Eu acho que o rei Vala já tá na parte linear do nosso range, tá ligado? Tá, a Eu gente... acho que a gente... Vamos dar uma olhada, vou dar uma olhada na planilha, mas o que o Alex acabou de dizer é extremamente importante. Essa é uma mão muito forte para querer limpar. Porém, ela também é uma mão extremamente forte para dar bet fold. Saca? Vê aí, porque eu fiquei na dúvida. Eu mesmo eu isolaria essa mão. Acho que é muito forte pra limpar. Primeiro, né? Oi? Se ele isolar aí, eu vou pagar, velho. Tipo, se eu isolar ele tribetar, eu vou pagar, não vou foldar. Sabe? Cara, mas essa mão é excelente pra você limpar, ele dá raise e você ter a opção de dar uma outra nele ou chovar a mão, entendeu? Essa Vai ter mão as é boa. duas. Mas vai ter as duas linhas aí, tipo, limp, raise, pagar o tribet, se ele tribetar, a gente não folda essa mão. É isso. Pelo que eu vi de Blind Wall, o rei 10 é a borda do limp call, sabe? O rei Vala já tá na parte linear. Daí a gente pega o 10 e Vala Suited pra jogar igual você falou. O 10 e Vala Suited quer limpar pra ele isolar e a gente for betar, sabe? Isso que eu vi. Mas tem que ver, né? Talvez eu tô errado na minha leitura, não sei. Tá. Agora deixa eu só encontrar em qual planilha que a gente vai ter essa informação. Acho que é XPV sim, Alex? XPV. Não, No GTO tem, no gratuito, esse range. Ah, tá. É porque eu tô usando as planilhas da... Eu tô usando as planilhas, seguir blind versus blind, tá vendo? Não, essa aí é a melhor que tem. Então, small blind versus big blind. Quantos bebês? 40. 2 efetivo. 40, aqui, ó. 40 é de boa. Rei Vala. Olha lá, ó. Tem os dois, ó. Tem que ver. E para de bet ainda. Vê se para de bet.
versus... Olha lá, limpe versus punir, né? A gente vai limpar e pagar. A rei vala. Limpar e pagar. E quando a gente abrir e o cara rechovar na gente, tá pagando também. Não tem a opção do fold, a gente vai ter que jogar essa mão. É porque É. blind versus blind, né? E os matches são muito. Sim. Então, é o que a Mas gente, tá um... é o que a gente acabou de conversar, que tipo, ela é uma mão muito forte, né, para jogar de limp, e ela também é uma mão muito forte para dar bet fold. Então, Então, Alex, aí, tipo, é ah, uma linha muito boa também, como os meninos estavam falando aí. A gente dá um raise, e se de repente ele chover, a gente pode arriscar também um call. Não. Aí não, acho que não. Não chove, não. Eu Mas acho. aí, bota lá na não, planilha, Alex. Não foi isso que você estava lá na planilha também? não, o call é na tribet. E no chove? Não tem. Chover fold. Olha lá, 40 bebês, ó, limp versus 3,5. A gente paga. Aí no 40, chove, 40 bebês, ó, não tem rechove. Aí aqui, ó, tribet, ó, versus tribet, 3,5 ou 2,7 versus tribet. não tem chove não, né? Não, se o cara chovar, tem que foldar. Tipo, se dá raise, ele chovar, fold, né? Isso, se ele chovar aqui, aí fold. Ele como tá Mas ali se, por no... exemplo, se limpar e ele dá raise, Aí tem que Da pagar. planilha até 3x, né? Que a gente paga, tipo, a gente fizer 2,5, fizer 7,5, a gente ainda tá pagando, né? Como é que é? A gente faz uma size aí de 2,5. Eu gosto Ah, de fazer essa size de 2,5 na blind. E aí aham. ele faz lá 7,5. A gente ainda pode dar qual com essa mão aí, né? Isso. A gente tem que dar call. Aham. A gente tem que dar call. Tipo, é uma mão muito forte para jogar de. Tá bom, top, muito bom. E agora uma pergunta extremamente importante. Quando que vocês vão optar pelo limp e quando que vocês vão optar pelo raise? Pode falar eu? Primeiro, tipo, eu vou de limp quando a gente já tá na blind há algum tempo. Eu percebo que quando eu limpo, ele tá 100% das vezes dando raise. Aí eu vou de limp. Mas quando eu percebo que eu tô limpando, ele tá só pagando, aí eu vou de raise. Porque eu sei que ele possivelmente vai pagar também. Ou seja, versus jogadores agressivos, é interessante a gente jogar de limp call, fora de posição, controlando o tamanho do pote, correto? Legal. Sim. E a gente domina também, né? O range dele de ISO. Vai Isso. pegar rei 3, vala 3 off lá para isolar. A Boa. gente estaqueia ele quando a gente acerta top pair. Isso. E aí, contra jogadores passivos, aí sim a gente pode. Aí sim fica um cenário melhor para jogar de raise com essa mão. Faz Tem sentido? isso de cobertura também, ô Alex. Oi? Tipo, se eu faz sou coberto sentido. ou não coberto. Pode falar, Eu Vitor. jogo da seguinte situação, por exemplo, se eu vejo que o vilão é passivo, eu dou muito raise com qualquer duas cartas. Eu Uhum. vou chegar nesses pontos e dar raise. Se eu vejo que o vilão é muito agressivo, tipo assim, toda vez que eu limpo, dá raise, toda vez que eu dou raise, ele me tribeta, eu vou pegar meus combos fortes, por exemplo, meus AS-X, AS-3, AS-4, AS-5, AS-6, esse tipo de combo, Uhum. e começar a dar limp chove, entendeu? Mesmo com 40 blind. Boa. Ele vai Limp me raise, pedir, eu mano. vou limp chove, não? Boa. Limp raise imprime também. É, Eu acho que é muito over pegar 40 blind e mandar um Ice 3 off, sabe? Ele já vai foldar pra. Tipo, se tu limpar ele, fazer 3,5, tu fazer 8,5, ele já vai foldar o range lá, tá ligado? Cara, mas a Acho ideia, a ideia é pegar meus combos fortes pra fazer isso, deixar ele achar que eu tô explorando ele, entendeu? isso. Cara, mas ainda assim, é porque eu entendo o teu pensamento por trás dessa linha, mas é uma linha efetiva sim. Mas eu acredito que você vai querer, por exemplo, com seus combos fortes, tomar call. E quando você quiser o fold, o raise já é suficiente para fazer o cara foldar. Porque é uma tragédia, tipo, imagina, o cara te pune aqui, aí tu vai pra linha de limp raise, que eu acho que é uma linha extremamente forte e underblefada. Poucos jogadores têm essa estratégia no jogo. E aí tu vai pra limp raise. Em algum momento você vai pegar esse cara aqui com rei dama, com ase rei, com ase dama, com ase valete, com as as, com rei rei, com dama dama, com 10-10. Então, tipo assim, não tem
nessas vezes que tu pegar esse cara assim, cara, tu deu raise e ele te voltou, a gente vai foldar tranquilo. Agora, quando a gente tá com o nosso range forte, igual você disse, cara, eu não quero dar limp raise pro cara foldar. Eu quero dar limp raise pra colocar a ficha no pote dominando o range do cara. E aí a gente vai fazer esse Fazer uma cara. limp bet, né? É isso aí. Mas aí, por exemplo, aí eu pego minhas lixeiras e dou raise. Pego meu Uhum. topo e dou raise. Deixa Sim, ele. sim. A única coisa é que, tipo assim, e mais uma vez, tá? Com certeza vai ter um EV positivo, tá? Vai ter um EV positivo. Tu vai conseguir muito fold da população, mas essas jogadas assim que colocam o máximo de variância também são jogadas que às vezes não permitem a gente progredir num torneio, Uhum. tá? A questão é o efetivo, né? Tipo, essa linha dele eu até entendo, é uma linha muito boa. Tipo, se a gente tem 28 blinds, a gente tem 29, até 30 blinds. Se a gente sabe que o play vai isolar bastante ali, é ok a gente pegar mais de 3 ali e dar limp show, tá ligado? Agora 40 blinds, 41 igual a gente tá aí, mano, é muito over. Porque querendo ou não, ele vai acordar com o jogo às vezes, tá ligado? Aí quando ele acorda, a gente tá skillzando, tá jogando nosso torneio fora, tá ligado? Essa Eu linha acho que do Aloysio, ela é GTA. Sim, é lucrativo, tá ligado? Só é, que eu particularmente, eu não curto. Nesse sim. efetivo, né? O efetivo mais baixo, eu acho muito ok. Tá. O Vitor ia fazer um comentário antes do Aloysio. Qual que é a sua opinião, Vitor? Pra somar, né? Pra agregar aí nessa Uhum, questão. Tipo, a razão de cobertura. Se eu cubro o vilão, eu tento dar raise mais, né? Aí se uhum, eu sou coberto, eu tento entrar mais de limpo nessa situação. Porque ele tem a vantagem, ele tem 80 blinds, então ele vai dar mais call no meu raise. Aí uhum. é uma adaptação. Tá, não, bacana. E então, tipo, é justamente isso. Tipo, cara, é teórico. É teórico. Porém, o ABI que a gente está jogando, vocês acham que a galera tá desbalanceada para onde? Você acha que eles estão pelo menos perto da teoria? Não, Não eles estão vamos por balançando longe. mais pro lado passivo. Saca? Então, Isso é mais flexível. olha, eu já fui esse cara também, tá? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender teoria, quando eu comecei a fundo, de querer aplicar. E eu era um cara frustrado, porque o meu jogo ele estava muito perto da teoria, mas eu não conseguia resultados, muito pelo contrário. Eu só via o meu make-up crescendo. Alex, Hum, uma coisa que muitos instrutores, tanto no outro time que eu passei com aqui, e os vídeos que eu vejo, falam o seguinte: se você conseguir aproximar o seu jogo da teoria, já vai ser lucrativo a longo prazo. já vai ser Então, lucrativo a longo a ideia prazo. de a gente estudar, a ideia de a gente entender a teoria, entender o exploit da teoria. Então, se a gente, tipo, não é que a gente vai ficar 100% teórico. Se a gente conseguir pelo menos 60% de teoria ou 50%, o jogo já vai ser bom. Ou você discorda dessa situação? Eu concordo com essa situação. O que Então, eu não é não, ruim. o que eu, Rapidinho, só porque- Então, não é ruim a gente jogar o torneio ou os torneios de forma teórica. É ruim. cara, não é ruim. Você só vai ficar patinando muito tempo nesse ABI. Por quê? Exatamente. Porque tu vai estar aplicando estratégias boas contra jogadores que não têm o teu nível de pensamento. Justo. Então, você vai querer fazer jogadas para forçar um fold, por exemplo. Você vai pensar assim, cara, eu vou chovar que esse cara vai foldar o terceiro par. Não foi. Mas aí vamos agora concentrar nesse cenário aqui do Rivala, sobre o que eu estou falando de 30 Blights e 40 Blights. O que eu estava pensando foi o seguinte: a gente ainda está chip EV. E Uhum. chip EV, os players têm uma tendência em sim, Nesse jogar. spot aqui já tá. Nesse spot aqui já estourou a bolha do ITM, tá? Ah, então não, aí não, aí não. Porque se É, for. é. Se a gente estiver falando em chip EV, e Uhum. geralmente a teoria que a gente explora no GTO, 90% das jogadas com mais EV é no chip EV que a gente tem. Uhum. Então, essa jogada do Limp Fold ou do Limp toma o pune e dá outro raise, como se fosse um forbet. Então, essas jogadas chip EV eu também uso, também faço, e é Uhum. bom chip EV.
Mas quando o jogo é mais IPM, como a gente já estourou a bolha, aí eu tenho uma tendência a ficar mais tight e não explodir mais essas 40 blinds. E até as 30 eu tô pensando em não mais chovar away. Bacana. Então isso é exploit. Cara, uma coisa que a gente precisa. Você que é um cara que gosta de pegar Big Field, você vai jogar boa parte de um torneio por XPV. Boa. Eu que estou com essa estratégia de pegar torneios short field, o torneio ele tem ICM do início ao fim. Exatamente. O cara. Quando você concluir, eu vou falar uma coisa. Quando você concluir, pode concluir. Então, esse tipo de torneio, igual os dois ontem que eu consegui fazer HU, eles têm CM do início ao fim. Então, o player que ele joga, que ele dá buy-in nesse torneio, e começa o início dele ali, até pensar em ITM, jogando como se fosse XPV, os caras têm muita dificuldade para fazer o próprio ITM nesse tipo de torneio. Sem contar que a capacidade técnica, pô, você pega ali aquele Deep Stack 16 ali, cara, é um torneio que teve 100 e poucas entradas, mas a capacidade técnica dos jogadores e o nível de agressividade é muito grande. Sabe? Tipo, assim, claro que não é. Eu não tô dizendo que eu tava enfrentando um field composto de The Nerd Guys, de Caio SG, de Fernando Olímpio, nada disso, tá? Mas se comparado com a população, onde a gente vai pegar um field de 2.000 pessoas, 80% vão ser fishes, jogadores recreativos e fáceis de enfrentar. Então a gente está falando de que 400 jogadores, 400 não, 800 jogadores, é isso, pessoal? No 1.600 jogadores vão ser fichas. 1.600 jogadores vão ser fichas, né? De quanto você falou aí? De 2.000. 80% são fichas, então... Seria mais pragmático, eu diria que dos 2.000, eu diria ali que 1.900 são jogadores de nível baixo e os 100 que sobram ali são jogadores de nível um pouco mais elevado. Isso. Quando você pega essa estratégia de pegar torneios short field, a capacidade desse torneio ela tende a elevar. Porque agora 10% vão ser fichas e recreativos e 90% vão ser regulares. São regs que estão usando aqueles torneios ali para controle de make-up. Principalmente. Deixa eu te falar. É isso mesmo, Vitor. É o bottom deles. Só para acrescentar mais isso. Eu jogo ali o torneio da tarde, da noite, de 4h40, de 5h40 e de 7h50. São torneios PKO que dão ali por média de 2.000, 1.800, 1.600 players. Aí eu tenho uma estratégia, eu percebo esse jogo em 3 níveis. O nível XPV, early game até o middle game. O late registro ali, que finalizou o registro, eu percebo que os players ficam bem mais, menos agressivos. E o pós-ITM, que é ali a bolha. Tocou a bolha, entrou o ITM, aí a gente tem uma montanha de jogadores que vão caindo, vão morrendo, e aí a gente tem um momento em que já está pagando um pouquinho melhor. Então, desses torneios, que geralmente jogam ali 1.600 players, 260, 180, 320 são pagos, é o ITM. Então, eu consigo fazer ITM desses torneios sempre. E aí eu curto esse torneio assim, ó, XPV, eu solto o braço, faço ficha mesmo para poder chegar lá no ITM. E aí cheguei no ITM. Fico bem mais tight, para um pouquinho mais de agressividade, e às vezes procuro dobrar o meu stack, e fazendo assim eu já fico mais próximo ali dos 30 left, 20 left. E aí, nesse momento eu fico um pouco mais tight e aguardo a galera morrer. E chegou nesse momento aqui, eu encontro esses jogadores mais regulares. Então, eu solto o braço também mais um pouquinho. Eu tenho beto mais eles, por ser que eles têm capacidade de fazer open fold. Então, no post-flop, eu também faço check raise com mais frequência versus esses jogadores que têm uma capacidade melhor. E aí, em alguns casos, eu consigo fazer reta, mano. Sim. Então, você vê que a gente curtiu esse torneio em 3 fases. O momento XPV, que a gente busca fazer ficha. O momento que a gente tá no ITM. E aí, você tá no ITM, você vai agora pegando os speed jump, entendeu? E quando Bacana. chega onde a gente quer, é legal. Mas a gente consegue isso todo dia?
Não, mas quando a gente consegue, os dias em que a gente não conseguiu já ficaram pagos. Isso é bom, é legal, né? Sim, é uma boa estratégia. Não sei se eu compartilhei minha planilha de 2018. Eu tinha uma estratégia muito parecida com essa. Eu também fracionei o torneio em fases e aí agora eu escolhi pegar torneio short field, que aí não tem tantas fases. Eu simplifiquei mais. Então eu limpei a ideia. Oi, oi, pode falar, Alan. Tá. Então eu limpei, a ideia era limp call, né? Ele limpou. Bordo dobrado. A gente pode dar stab aqui, tá? A gente pode dar check. Nosso rei vala tem valor de showdown. A gente está dominando o range dele, então a gente não precisa. Mãos aqui, como sei lá, 9 e 5 off. Eu vou dar stab sempre. Aqui não, aqui nossa mão ela tem valor. Eu quero controlar o pot. Estamos jogando fora de posição. Check. 9. Aí o beta primeira. Ele paga. Bate um 4. Eu quero ter feito outra aqui, baixinha de novo mesmo, só para controlar o pot. Espero que eu não tenha feito alta. Fiz alta. Então, acho que polarizei. Não? Eu acho que é por isso que eu falo, eu acho que não precisa, porque o nosso rei valete tem valor de showdown. Eu tô querendo fazer ele foldar o quê? 9, 7, 7, sabe? Tipo, então... e acabei escolhendo uma linha meio que, sei lá, polarizando, né? Acho que o As ele pode sim começar de check no flop, mas eu não gostaria de ter blefado, de ter sei lá, eu tô dando. É valor. Eu tô. Tem que ser valor isso aí, porque. Não, cara, não é. Mas não parece. É aí que tá. Eu tô blefando o meu rei valete, que nesse spot ele tem valor, sabe? Eu poderia escolher a linha de check call para avaliar a size que ele faria no river. Poderia ter feito uma size menor. Aqui eu acho que quando eu faço essa size, eu acabo blefando o meu rei valete. Por quê? Porque eu tô fazendo uma size, eu tô dando um valor para minha mão, que apesar dela ter valor, ela não tem tanto valor assim, saca? Então, enquanto da Mahai, né? Rei. Rei 3. Aí tornou no por valor. Não, splitou, mas aqui só prova, né? Aqui só prova que, tipo assim, que eu não faria, eu poderia, tipo, fazer 2 potes aqui, né? Claro que eu não faço isso, mas provavelmente eu poderia fazer 2 potes que eu ia tomar call de rei high nesse spot. Com 4 com Ais, assim, eu acho justo. Então... Mas nesse spot eu acho que o check é superior ao overbet, porque ainda, querendo ou não, ainda tem uns combos de flush draw ali que mixou e errou, vai blefar river, a gente... Tá, mas foi só um exemplo para contextualizar, tá? Eu não considero o overbet aqui não, viu? Só com valor, eu acho justo. Com 4 com Ais eu acho justo. 2 spot aí, eu acho que ele esse cara eu não faria. Tipo, se eu tivesse o As aqui, eu não faria overbet. Faz um size pra ele pagar mesmo de rei raio da Mahai. Né? Aí eu faria esse size. Justo. Aí eu faria esse size por quê? Porque eu quero ter certeza de que eu vou tomar call. O que eu vou pensar aqui? Qual que é a maior size que eu posso fazer que eu ainda tomo call? Overbet é overfoldado, tá ligado? A galera folda muito pra overbet. Eu não me arriscaria um blefe por overbet aqui nesse spot. Apesar de eu achar que faria sentido, mas eu não me arriscaria um blefe de overbet aqui, mas eu também, por valor, eu não faria overbet também. Eu faria overbet com os pockets médios ali, não? 3-3, 4 full house, né? 5-5, talvez. Aquelas mãos, tipo, valete 10, sabe? Valete dama. Mãos que a gente não quer perder para rei high. Aqui a gente não tá perdendo para rei high. Então, tipo,
mas sei lá, um valete 10, um valete, um 9 tem par, né? Um valete 10, um valete 10 é uma boa mão. 3-3, 2-2, 4-4, 4-4 tá quadrado, né? 5-5. Então, tipo. Então, 5-5 nós tá ganhando, né? Porque só tá lembrado do 4. Então. Mas, Rei 5 off. 42 bebês, eu acho que. Tipo, mas eu prefiro abrir, tá? Não sei se eu foldei, mas eu prefiro abrir. É um spot. Eu não gosto Rei de. 2, Rei 3, você tem que foldar. Oi? Tem que abrir. Rei 2, não, Rei o Big 3 vai foldar. dar. O Big defende isso aí, mano. O Mas Big vai defender. por quê? Aqui, 23%. Ah, Alex, mas são poucas mãos. Mas ele defende 23%. 6 em 26. Então, tipo, esse cara 39%. E aqui, esse aqui, 44%. Então, tipo, talvez esse cara aqui estando no Big faz mais sentido a gente foldar. Esse aqui não. Então, você tava na aula ontem? Você tava ontem também, Alex? Não, ontem não deu pra mim, não. Tá. Então, tipo, eu não. A gente tá fazendo a review aqui, eu não sei o que eu fiz aqui, tá? Então não vi o torneio, não sei o que eu fiz. É isso. Mas eu também, já antecipando a minha resposta, eu acho que eu foldaria, cara. O cara tem 100 blind lá. Eu Mas acho eu que acho não que vai. a gente, Mas e o eu fold acho que a de. gente tem que rodar outros combos antes desse ainda. Tipo, tem Uhum. que rodar o Rei 2, o Rei 3, mas acho que o Rei Não, essa 5. mão eu abro, saca? Mas com efetivo que é meio impressionável do Big, sabe? Sim. Os caras têm um efetivo igual o nosso ali de 40 blind, 40 blind menos, é ok, o Reis, tá ligado? Boto. Agora daquele jeito eu acho que eu for. Né? Ó, borda. Abri rei 6 mais. Rei- Mas eu vou abrir todos os reis todas as vezes. É. Valete, todos os sutos. Eu tô com 60% de open do bot. Minhas stats de Open Race também tá muito boa. Né? Então, As e Valete, abrimos. Abri. Aí o parceiro tribeta. Cara, esse cara é reg. Cara, eu gostaria de ter dado forbet nele, tá? Não sei se eu fiz isso, gostaria de ter dado forbet nele. Ele é reg, ele pega bastante, apesar que ele tribeta pouco. 7.8. Não. Acho que ele tribeta Você pouco. tem fold pra forbet aí? Oi? Não tem fold pra forbet aí, né? Eu acho que tem outros compas, né? Tem, Jogar de aqui. forbet. Eu acho que a Vala quer jogar de call. Tem que ver no GTO, mas eu acho que essa mão quer jogar de call. Não. Acho que vai pegar os Ash suited pra forbetar aí, sabe? Rei 10 suited. Call. Só não. É que nem eu falei. Só não queria. Eu só não queria. Aqui eu penso o seguinte, tá? Se é uma situação de bout onde eu tô cobrindo o cara, eu vou chovar nele, né? Tipo, esse cara tem 37 blinds, tá me tribetando, eu vou chovar nele meu Asvalete. Nessa situação de. Pré-flop, nessa situação de chip EV, eu só não queria ter foldado esse As e Valete, até porque a tribet dele é tight. Então, tipo. Eu só não queria ter foldado. Então, paguei, tá ok. Acho que tem seus méritos. Check, check. Aí aqui a gente já começa o float. Ele faria maior, cara. Acho que a polaridade é mais. Ele 8,5, 9. Uhum. 35%. Por que vocês fariam maior? Acho que tem muito river ruim pra gente, né? Tipo. Qual que é o range? Qual que é o range que vocês acham que ele me tribeta aqui? Rei Dama, mas eu acho que Rei Dama não tem, porque ele se beta flop, né? Rei Dama. Na verdade, ele tinha que se betar quase tudo nesse flop, né? Mas chegou. Tá alguns pocket pair que ele vai foldar de qualquer forma. 8-8, 9-9. Tem, né? De tribet neles. As damas e rei off. Mas e Dama e Ice Rei vai ser beta flop, né, mano? Mas é uma mirar o range de continuação dele, né? Porque, tipo, se ele vai foldar pra meio pote e vai foldar pra 10 bebês, então ele que pague mais caro quando pagar, sabe? E dos valetes que ele passa, eu tô ganhando, né? Mas esse size do Alex também não é ruim, não. A gente tem um ar de espada, a gente tá meio que protegido, sabe? Não, sim, mas é que eu digo que o range dele é inelástico, sabe? Tipo, ele vai te pagar 7, vai te pagar 10. Então, às vezes você tá ganhando, é melhor extrair 10 do que 7, sabe? Tipo, é mais nessa ponto. Mas 10 rola também.
O 7 já encaixa, pensando num possível reação. É que aí, assim, você vai pegar o River, o que você vai ter de extração dele ali se ele não acertou, tá ligado? Então, tipo, Só se teoricamente, agora ou você Mas vai ele tem fazer uma 10x. bet baixíssima, você vai 10x fazer no uma. AX ainda. Mas 10 não vai te Ele tem pagar. as 10, ele checa as 10, mano. Eu acho que é a única mão que ele checa, que ele tribeta e checa nesse flop. Dama valete, as valete Rei também. 10, Rei 10 ele checa flop. Rei valete. Alguns Rei pares, Valete, não, Rei Valete eu acho que isso é beta, mano. alguns pares de 10 que Não, tribetou. Rei Valete é muito pouco que a gente tá bloqueando ali, né? Mas pode ter, né? Baralho completo, mas é bem pouco. Deveria Eu ter acho que a pelo gente vai ter que chovar esse River, mano. Ele tem muito Mas- 10x, saca? A gente tem que mirar o 10x aí. Eu não acho que ele Tem o tenha. 10x e os próprios pares de 10 também, né? Já peguei uns Ah. clientes que jogam dessa forma, quando trincam, ao invés deles continuarem no C-Bet, eles checam, velho. Mas se ele tiver trincado e jogou assim, no Ah, River ele vai te trincado, contar, né? jogar de call nesse turn aí, ele tem um coração de gelo. O... Vai sair toda noite esse. É, Eu checo é. 10 e sempre. Caraca, mano. E aqui eu Eu gostaria. acho que Aqui eu gostaria, tá, de ir para outra bet por valor. Não quero. Eu quero tomar outro call. Então, se a gente acha que ele tem o. Quer ir de chove, né, Alex? Oi? Você Nossa, quer mas tomar um baixo. call, mas você não quer de chove. eu acho que se a gente quer fazer isso, a gente tem que identificar que o range dele é médio e fraco, né? Ele tem um Aham. pocket ali, um 8-8, 7-7. Mas Eu você, acho justo. mas, essa você, bet mas, dele. mas você acha que jogo. Assim, eu não queria mais uma vez, eu não sei a size que eu fiz, tá? Mas o cara que dá tribet. E aí, ele checa aqui. 10x. Tem 10x. Pode construir no range dele. 10x, pocket pass, que dá check. As e rei, as e dama. Mas na minha cabeça ele sabeta essa mão. Eu acho que a Quer maior dizer- parte do fio também vai, né? Com o Broco, acho que a maior parte vai continuar sabetando. Rei, dama, as e rei, as e dama, Duas. tudo sabeta. Na minha opinião, né? Talvez esse Acho que é play aí natural, é né? exótico. Não, Ninguém sabe. não, ele é reg. Aham. Ele é um reg, Ah, ele é um reg tight, cara. Tipo, ele é um regzinho mais sim. tight. Então, tipo, Então, acorta esse do range dele. ó, a CBET Vendo dele. ele não tem C-Bet, Aí, ó, a CBET dele, 62%, sabe? Tipo, é. você pode Então, ver. Pode falar. eu corto esse range dele então, na real. Se ele é reg, tribetou, não se betou nesse flop, então eu já corto, porque ele não tem esse range. Uhum. Ele não vai ter rei, dama, as e dama e as e rei nesse spot. Ele tá checando 10x aí. Qual que é o range que eu defendo da tribet? Acho que tem rei, dama. Quais são, As e vala. quais são o nosso range que a gente... pode falar aí. Acho que quase todos os vezes que você abriu, tirando 2 e 3 ali, as 10 mais, todos os pares, todos os connect Combo suited, suited, as brothers suited. todos os 9 mais. Não, 988. 77. Todos os pares, né? Tipo, o 2-2 que pode foldar e... 2, 2, 3, 3 ali, acho que a gente pode foldar, o resto a gente paga. Mas vai, Alex, continua aí. Não, sem pressa, porque, tipo assim, a gente tem que pensar em todo o cenário, e aí, igual a gente falou, a gente precisa do size intel, né? Sim. Então, size intel. O que a gente quer com a nossa bet aqui agora? Aqui eu quero tomar call. Eu não quero fazer ele foldar. Então, pensando que os meninos falaram aí que ele pode ter par de 7, par de 8, não sei se eu vejo muito esses Não deveria pagar nada menos de um terço aí, né? Eles mais É isso que eu quis falar. Tipo, esse jogo a gente tem que pensar em range na nossa value bet river. Se eu acho que o range dele tá filtrado nos pares baixos, eu faço um size baixo para mirar o call. Agora, se eu acho... Qual par baixo que vai jogar de tribet, não de call? Pois é, isso, mano. 8-8, 8-8, 9-9, 7-7. Eu não vejo muito tribet, eu vejo ele mais fletando para trincar do que para jogar de forma agressiva. Isso, mas tem Você fleta mais? Isso. 8, 9, 9, 7, 7, então tá. Então vamos lá. Nosso Big ele dá short com o Derby Bay. Se meu brother tem par de 8, ele não quer jogar de rede, ele quer jogar de call. Então vamos lá. Desculpa, Alan, pode concluir. Deu um delay aqui, eu não tive. Não, eu digo assim, porque como o colega falou, que se a gente vai fazer uma value bet river, pensando que esse meu brother aqui, Metice, tem capacidade de tribetar 8-8 e não de fletar, aí é legal esse bet. Mas se eu percebo que filtrando o range dele, eu não vejo muitos pares de 7, muitos pares de 8. Par de 9 vai trincar, né? Que aí do par de 9 até o par de 9 mais, eu já vejo ele com essa tribete. Tá. Eu acho.
Então vamos lá. Continua aí. Eu chovaria essa mão, porque ele dando check flop, ele tem alguns 10x no range, sabe? Eu chovaria mirando o call do 10. Então vamos Agora, lá. se ele quiser me pagar de outras coisas, parabéns pra ele. Boa. Quando eu em game vou considerar esse chove aqui? O SPR tá encaixado, sabe? Quando que eu vou considerar o chove? Quando esse cara for call station. Esse cara tem nota dele que ele é um reg minimamente decente. Tô falando que é o pica das galáxias? Não. Mas ele tem uma boa noção. Você pode ver, ó, o cara que tem C-bet, tem check raise, tem float, donkey turn ele tem, probe ele tem no jogo. É um cara que quando chega no river ele ganha 64% das vezes. Então, é um cara minimamente decente. Pensa o jogo. Esse cara, se eu chovo aqui, ele vai foldar o 7-7, 8-8 tranquilo. Se bobear, ele vai foldar os 10x dele tranquilo. O que ele vai me pagar se eu chovar aqui? 2 pares mais. Rei dama. Então, com esse raciocínio, a gente pode fazer uma side bet diminuta, né? Tipo beta 6, beta 7 blinds ainda é justo com esse pensamento que você Sim. tem. Gente... Pensando em range. Agora eu vou fazer o outro raciocínio reverso. Agora vamos ver se ele revelou a carta dele. Calma aí, antes dele. Olha lá, o rei 10, velho. Vamos. Tô falando, mano. Ele tem rei 10, ele tem rei 10 demais no range. Ei, calma. Antes de revelar, acho que tem mais uma pergunta pra fazer aí antes do bet, cara. Pode fazer a pergunta. Eu faria a bet baixo pra tomar conta de algumas coisas. E se ele volta? Hã? Exatamente. Mano, bet. Acho que é coisa que você tem que fazer. E ele tem capacidade também, né? Mano, peraí. Aqui, ó, calma aí que nós estamos falando. A gente tá falando muito. Vamos esperar um concluir pra gente depois falar, tá? Porque eu sei que a gente tá todo mundo ansioso, querendo dar opinião, mas quando eu escolho ir aqui de bet pra tomar call do 10, ele só me volta 2 pares mais. Não tem nada que ele vai me voltar aqui. Não tem. Você pegaria o seu 10x, por exemplo, e chovaria? Você transformaria seu 10x em blefe? A questão é que 2 pares ele vai ser betado. A gente tem que pensar no complexo da mão, né? Então, tipo assim. Então, o que ele joga dessa forma? Pra mim, só tem um combo que ele joga dessa forma. 2. 10 e as 10. 10-10. Não, 10-10 que ele trincou. Tem o Vala-Vala também que a gente está bloqueando, por isso que eu não citei. 10-10, Vala-Vala e Rei-Dama. Para mim é isso. O resto, tudo a gente está ganhando dele. Eu acho que Rei ele não joga assim. Ais ele não joga assim. Sobre o Vala-Vala, a gente está bloqueando um. A questão chave do range dele é no turn. No turn tá matado, não. Ô, gente, tá falando duas. Pera aí. Tá falando duas pessoas ao mesmo tempo e a gente não consegue entender. Vai, conclui aí. Quem é que tá falando aí que tá com o microfone mais baixo? Bora, eu vou com vocês aí. Apesar de a gente bloquear o valete dele, certa quantidade de vezes a gente ainda vai encontrar ele trincado no valete. Beleza. E é a mão que quando você fizer size ele vai te chovar. E é a mão que quando você fizer size ele vai te chovar. Então eu vou tranquilamente aqui de bet fold. Pronto, eu vou de bet fold. Não tem problema. E quando eu betar e ele chovar? Tem que foldar. Mas no longo prazo, na maioria das vezes, da forma como foi jogado, a gente vai estar fazendo uma bet para extrair mais um pouco de valor. Mirando justamente tomar call dos 10x. E eu ainda não sei a size que eu fiz. Eu posso olhar aqui agora e falar, pô, cara, eu chovei e não foi uma decisão tão boa. Analisando todo esse contexto, toda a situação, aqui para mim é uma bet de 8 blinds. Eu vejo 8 blinds aqui para tomar call do 10. Pô, Alex, mas aí você vai abrir uma janela pro cara te blefar. Se ele tiver capacidade para blefar esse 10 dele aí,
cara, parabéns para ele, acontece. Mas eu sei que na maioria das vezes esse chove dele, Alex, ele tem rei, então ele tá bloqueando nuts, ele pode pegar esse rei dele e chovar, beleza? Se ele fizer isso, cara, ele merece meus parabéns. Jogou muito. E para nós profissionais de pôquer, ver um bom futebol, eu acho que é digno de aplausos. Agora, vocês acham que a população, eu mostrando para vocês um cara tight igual esse cara tight aqui, vocês acham mesmo que ele vai pegar esse 10 e transformar em blefe em qual frequência? Então, agora, eu posso ter chovado. Se eu chovei, é uma linha que vai ter o EV positivo, provavelmente, mas eu gostaria de ter feito size. Entendo a tua opinião, mas assim... Aí, ó, nem betar eu betei, tá vendo? Pensando no contexto da mão, a gente tem que, quando chega no river, assim, na minha opinião, lógico. Claro. A gente sempre trabalha em pensamento de range, sabe? Daí a gente vai filtrando street por street. Assim que eu penso no jogo, né? Tipo, peguei a tribet, aí bateu esse flop. Aí a gente analisa. Ele deu check no flop, aí a gente analisa. Ele vai dar check com Ás e Rei? Ele vai dar check com Ás e Dama? Ele vai dar check com Rei Vala, Ás e Vala? Não vai, né? Tipo, o cara é reg. As informações que a gente tem é que ele é reg. Um reg não tão competente, mas é reg. Então a gente já vai pensando em range, né? Aí sobra o quê? Que ele dá check no flop? Sobra 10x. Ele checa Rei 10 e ele checa Ás e 10. Ele checa alguns pockets também que tribetou ali e não quis saber betar flop. Ele checa. Ele checa Ás e 9 suited de espada. Dama 9 suited. Rei 9 suited. No lugar dele, com esse combo específico aí, eu tava sabetando uma atividade dessa daí. Aí você vai ser. Aí você vai ser. Peraí, vamos concluir um assunto antes da gente cortar o colega. Peraí, deixa eu completar minha linha. Isso, então, tipo assim, aí... você vai ser betar flop com seu Ás e 9 de espadas. Você vai tomar o primeiro call. Nem sempre, às vezes vai passar. Aí bate esse 9 de paus. É que a gente tá bloqueando, né, o Ás 9 de espada. Não. O meu valete é Ás e valete. O meu Ás de espada é... Quando a gente faz esse trabalho de suposição, a gente já que o vilão tem o Ás de espada, nós não vamos ter o valete Ás de espada. Mas a nossa linha de jogar é a mesma. Então... mas na mão específica, eu tô supondo a mão que tá em jogo aí, que tá na aula, né? Tipo, do jeito que foi jogado. Eu filtrando o range que na minha cabeça era esse, né? Aí bate um 9, a gente beta meio pot, né? Solta o size aí, vê se foi meio pot. Acho que foi. No time. Meio pot, né? Você betou? Dá. Aí vamos supor, a gente chegou no river, e se ele tem vala nesse spot, 10-10, 9-9, o que ele vai fazer? Será que ele vai jogar de call? Sendo que vai bater uma dama ali, o Bodo vai seguir com a carta, vai bater espada, vai ser ruim pra ele. Mas ele tá eu acho que ele não vai ter essa frieza pra jogar de call trincado aí, sabe? Eu acho que ele vai dar raise, mano. Vai clicar, ele vai fazer alguma coisa. Não sempre ele vai ter essa frieza, mas qual que é o motivo que ele tem pra pegar uma trinca e, sei lá, me expulsar da mão? Acho que as informações dele sendo reg, ele vai sebetar trinca no flop, sabe? Vai sebetar, nem que seja bem baixo ali, 10%, mas ele vai sebetar, sabe? Então a gente já corta as trincas. Daí quando bate essa blank no river, mano, na minha opinião, né, gente? Eu tô falando, cada um vai dar a sua opinião. Na minha opinião, quando chega nesse 2 de paus no river, essa blank, pensando no range todo, a gente tem 2 cenários para betar essa mão. É igual o Alex falou. É betar baixo, fazer um size baixo, mirando o call dele de mãos médias ali, um valete X fraco, ou uns pocket fraco, ou do 10, ou a gente vai extrair todas as fichas quando ele tem um 10x. Se ele for um cara que vai achar que a gente tem capacidade de blefar nesse river. Tipo, eu chovaria, na minha opinião, size vala por puro valor. Tipo, para tomar call do 10 mesmo. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que eu posso estar sendo muito espio, mas... Não, cara, não. Se tu...
Olha, é assim que eu gosto de trabalhar todas as minhas aulas, cara. Como o Alex falou também, outra informação, né? Não é mais TPV, agora já é ITM. Não, mas calma aí, Alan. Cara, é assim que eu gosto de trabalhar todas as minhas aulas. Por exemplo, aqui agora, para mim, eu cometi um erro e deixei de extrair pelo menos 8 blights. Eu cometi um erro técnico aqui, sabe? Então, tipo, para mim aqui, a gente tem que value-betar aqui. A gente tem que apostar aqui. Aí, o que vai definir o tamanho da size? A percepção que você tem do vilão. Do range dele em si, né? Claro, se você percebeu que o range dele é inelástico e que ele vai. E que, tipo assim, por exemplo, eu acho que tem uma diferença muito grande de 8 para 28. Eu não acho que ele pagar 8, ele vai me pagar 28. Agora, se é um Colin Station que eu faço a seguinte leitura, esse cara não folda nem um pocket que ele tem na mão. Esse cara, ele é um Colin Station, e tecnicamente ele é muito fraco, que não é a leitura desse cara. Eu também, aí eu vou falar, pô, é perigoso eu chovar e tomar call do 3x desse cara. Que por algum motivo, sei lá, ele esbarrou no mouse e me tribetou rei 3 de ouros. Sabe? Esse cara não folda nem o 2-2 que ele me tribetou. Esse cara não folda... Olha as coisas absurdas. Eu vou pro all-in nesse spot. Mas agora, se eu não tenho a certeza que esse cara vai me dar call, cara, eu vou pra size porque eu preciso extrair. E aí aqui no River eu deixei de extrair pelo menos 8 blights, que é o que eu gostaria de ter betado. Com esse range específico, eu acho que então, eu queria extrair as 28. Então o Alex, tipo assim, cara, é assim que a gente trabalha, sabe? Quando eles falaram, vocês podem achar que eu sou espio, a gente não tem que achar nada em relação à tua estratégia de jogo. Eu tô dando minha opinião, né? Isso aí. A gente não tem, e eu gosto que todos vocês se sintam muito, muito à vontade mesmo para dar a opinião de vocês, tá? E cara, e aqui, o que não tem aqui é ninguém vai ficar cagando regra para ninguém. O que existe? Existe uma teoria, que é onde a gente parte ali, é a nossa referência teórica para o início da nossa estratégia, e a partir daí existe o exploit e as linhas de melhor EV. Então, quando você olha um GTO Wizard puro, cru, ele vai te dar ali linhas perfeitas, máquina contra máquina. Quando você imputa a informação de quem é o vilão que está no spot, e aí você mostra pro GTO, esse cara, o equilíbrio dele não é balanceado não, esse cara aqui, o perfil dele é um perfil mais agressivo do que a teoria. O GTO Wizard vai te dar uma outra resposta e te mostrar, contra esse cara, a linha de melhor EV nesse spot seria o all-in. A linha de melhor EV seria o bet de meio pote. Seria o check call. Aí pronto, agora a gente é profissional. É assim que um profissional pensa. Um profissional não é dono da verdade, não caga regra para ninguém. Um profissional, ele passa o quê? Linhas, ideias. E aí o Alex tem um jeito de trabalhar, o Semeghini tem outro, o Verdão tem outro, tem o SG. Mas no final de tudo, o que a gente está passando para vocês? Experiência e conhecimento. Então, cara, se tu identificou na mesa que o chove, que a chance maior aqui é desse cara pagar o teu all-in e não foldar pro all-in, cara, all-in. Agora, eu entendi que aqui, revendo todo esse spot, eu entendi que é um range capado, muito provavelmente em 10x, e eu gostaria de betar para tomar call do 10x. Ponto. Fechou?